só tem que pôr um pouquinho mais para cá. Eu sempre vou fazer com a mão assim, ó, já tá ao vivo, tá? Eu sempre vou fazer assim, ó. Pode vir mais. Para cá. Não é para frente, não. Para cá, ó. Para cá? Isso. Porque eu vou ter que mexer aqui. Não tem importância. Essa posição tá excelente. Não, mas é o jeito que eu quero saber que eu fique. Excelente. Que dá lá. Assim tá excelente. Tá certo? Tá certo. E não atrapalha, tá? Tá bom. Então, com você. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos sobre a pesquisa espírita. E hoje nós estamos falando, né, as pesquisas sobre reencarnação, sob a ótica da pesquisadora Antônia Mills. Ficou sob a minha responsabilidade os estudos da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Explica que tivemos problemas técnicos. Tivemos problemas técnicos, primeiro porque choveu muito em Franca e apagou a luz de várias partes da cidade, então nós demoramos para chegar aqui no nosso local, Allan Kardec, né? E chegando aqui tivemos alguns probleminhas técnicos, que isso são coisas da tecnologia muito boa, mas são coisas que acontecem. Às vezes até a gente conseguir se conectar com o outro leva um tempinho, mas deu tudo certo e nós vamos começar os nossos estudos pedindo desculpa aos telespectadores que ficaram nos aguardando, né, por este longo tempo. Bom, então aqui a primeira coisa, né, a nossa reunião de hoje, a pesquisa que nós vamos apresentar é uma pesquisadora não muito conhecida aqui no Brasil. Ela é uma pesquisadora renomada internacionalmente, mas aqui no Brasil ela não é muito conhecida. Por isso, a importância de trazer esse estudo agora na noite de hoje, para que nós possamos conhecê-la melhor e, posteriormente, aprofundar os nossos estudos dentro da temática da reencarnação, através do olhar também dessa pesquisadora, né? Então, Antônia Mills, a temática da reencarnação, né? Vamos iniciar os nossos estudos na noite. Então, como é que nós organizamos o estudo? Primeiro, introdução, falando sobre a pesquisadora, destaque dos artigos selecionados. Como é um tempo não muito longo que nós temos para apresentar o trabalho, nós destacamos só 9 trabalhos. Ela tem uma pesquisa extensa sobre o assunto, mas nós destacamos só 9 trabalhos que são mais relevantes para apresentar aos nossos telespectadores da noite de hoje. E comentários e referência bibliográfica. Então foi o que nós preparamos. Então, primeira coisa, o objetivo é apresentar de forma sintética os aspectos centrais da reencarnação, né, na produção acadêmica dela. Por que um relato sintético? Porque a temática não se esgota aqui, né? Hoje é só um pontapé inicial, né? E a delimitação. Então, nós não pretendemos fazer uma revisão analítica e nem aprofundada, né, sobre as obras dela, que são muitas. Mas o que nós queremos fazer? Favorecer a compreensão desse objeto de estudo. Porque para Antônia Mills, o tema reencarnação é um objeto de estudo dela, né? Então é muito importante a gente entender que não é uma passagem pelo tema, é um objeto de estudo sobre o qual ela se debruça enquanto pesquisadora há bastante tempo e de maneira muito séria, muito metódica e muito aprofundada, né? Então, compreender esse objeto, a que a Antônia se dedicou, né, e se fez reconhecida por mérito entre seus pares. Então, entre as pessoas que pesquisam reencarnação no mundo, ela é considerada uma referência, né, e é muito importante junto aos seus pares. Isto é, pesquisadores do tema reencarnação. Aqui eu pus uma foto dela, né? Essa aqui é a Antônia, né? Hoje ela está com 77 anos, continua trabalhando, ativa, né? Na Universidade de British Columbia. E aqui, ó, ela está com um dos livros dela na mão, né? Por quê? Porque como nós vamos colocar agora na biografia dela, ela formou-se em ciências
sociais, né, pela Universidade de Harvard, e na área, aprofundou-se na área de antropologia, né? Então ela estuda de maneira etnográfica as tribos indígenas da costa oeste do Canadá, né? Então, por isso, aqui, tá vendo? Esse aqui é um indígena de uma das tribos que ela pesquisa, e essa é a Antônia Mills. Então, a pesquisadora. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Antônia Mills. Ela nasceu em Iowa, na cidade de Iowa, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, dia 14 de 4 de 1942. Então, 14 de 4 é a data do meu aniversário e a data do aniversário de Antônia Mills, que agora é um objeto de estudo meu também. Que legal. Né? Olha que legal, que interessante. Né? E ela teve a oportunidade de vivenciar experiências com essas culturas durante a sua juventude também. O que despertou a ela o interesse pelo tema, né? Quando aos 16 anos, ela ingressou no Liceu Jeune-Fille, na cidade de Lorraine, né, na França, e com 17 ela frequentou o Colégio Americano para Mulheres da cidade de Istambul, na Turquia, onde completou o ensino médio. Então ela teve oportunidade de conviver com as outras culturas, porque por causa do trabalho do pai dela. Então, né, ele era adido no exterior, então ele trabalhou em várias partes do mundo. E quando ela estava com 16 anos, quer dizer, no ensino médio, ela foi estudar na França, numa escola, né, Jeune-Fille, né, quer dizer, numa escola para meninas jovenzinhas, né? E depois que ela esteve com essa experiência lá em Lorient, na França, no outro ano, o pai dela muda para a Turquia. Aí ela vai ter o contato com a cultura do Oriente, né? Porque a nossa formação, né, tanto aqui nós que moramos aqui no Brasil, quanto de todo o continente americano, a nossa herança europeia é a cultura, né, da civilização cristã ocidental. Então toda a nossa bagagem, todo o nosso jeito de ver a vida é um jeito ocidental, né? E agora a Antônia Mills, aos 17 anos, vai morar na Turquia. Então na Turquia ela vai ter o contato com a outra cultura, que é a cultura oriental, né? Então de uma maneira bastante enriquecedora para a formação dela, né? E depois ela volta para os Estados Unidos e ela graduou-se em antropologia pela Universidade de Harvard em 64. Né? Então ela cursou ciências sociais, aí ela carregou as matérias dela mais pesando para o lado da antropologia, que foi o que interessou mais a ela. Né? E desde então ela passou a estudar tribos nativas, né, do Canadá, especificamente o povo Beaver. Beaver significa, né, em inglês castor. Então esse povo indígena aí usava o nome o nome do castor, Beaver, que está na província de Colômbia Britânica, onde ela estuda. Então ela, através do contato com essas tribos que ela já estudava, as tribos indígenas as quais ela já estudava, tinha já como parte da sua cultura o conceito de reencarnação, né, para essas tribos indígenas. Então ela já tinha um contato aí com esse conceito reencarnação, né? Não era objeto de estudo dela, mas ela já tinha conhecimento através das tribos com as quais ela tinha contato. Aí ela vai entrar em contato e ela vai ser apresentada, né, a crença da reencarnação através desses povos indígenas. Mas o interesse dela pela temática vai acontecer em 84, quando ela entra em contato com o Stevenson, né, que já era um pesquisador da reencarnação, e nós já tivemos a apresentação de colegas aqui sobre o riquíssimo trabalho e a importância, né, do pesquisador Stevenson. Né? E aí o Stevenson estava investigando reencarnação lá no Alasca, e ele precisava de um ajudante lá para auxiliá-lo nas pesquisas que ele estava fazendo. Alguém que estivesse ali perto, né, e que se interessasse pela temática para auxiliá-lo nessa pesquisa que ele estava fazendo lá na Colômbia Britânica. Né? E aí ele encontra com Antônia Mills e ela se interessou muito pela temática, né,
e se debruçou, ela se apaixonou pela temática e se debruçou, se dedicou intensamente a estudar essa crença, né, nos povos Beavers e Gitsan. Aí eu coloquei aqui, né, algumas representações dessas tribos, né, as quais a Antônia Mills pesquisou. E nos anos de 85 e 86, ela recebeu uma bolsa do governo canadense para pesquisar reencarnação nas tribos indígenas. Daí a relevância do tema, né, a importância disso, que o governo, né, do Canadá financiou a pesquisa dela para ela fazer essa pesquisa de reencarnação nessas tribos indígenas. Então ela pesquisou os povos Gitsan e Wet'suwet'en, que foi o tema de pós-doutorado dela na Universidade de Colômbia Britânica, né? Foi um trabalho de pós-doutorado, o trabalho com reencarnação nessas tribos. E entre 87 e 89, ela fez 3 viagens à Índia com o objetivo de replicar as pesquisas de Stevenson, porque Stevenson tinha pesquisado essa temática da reencarnação nos povos da Índia, né? Aí o que a Antônia Mills faz? Ela volta lá, vai até o local onde Stevenson tinha realizado essas pesquisas para replicar o modelo e ver se realmente daria os mesmos resultados, né, que Stevenson encontrou à época que ele fez a pesquisa dele. Então aí ela vai. E ela tem a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, né, com o Stevenson, no departamento que ele liderava na Universidade de Virgínia. Ela trabalha com ele por mais de 10 anos. Sônia, então ela estava usando a mesma metodologia dele, né? Para poder replicar nesse momento, quando ela vai à Índia, ela usa a mesma metodologia dele para ver se daria o mesmo resultado. Então ela replicou a metodologia dele. Okay. Aí ela permaneceu no grupo dele de pesquisa até 94, de 84 a 94. Ela esteve com ele 10 anos, né, lá no departamento da Universidade da Colômbia Britânica, onde ele era chefe do departamento. Então ela trabalhava diretamente com ele, na cidade de Prince George, né, onde ela leciona até o momento. E sobre a temática da reencarnação, ela tem, olha aqui a publicação dela só sobre essa temática. Ela tem 3 livros, 12 capítulos de livros e 32 artigos científicos. É pouquinho, né? Coisinha pouca que ela pesquisa a reencarnação, né? E aí, ela é a temática central básica da cultura desses povos, né? Que tem um grande significado na vida deles. E ela aplicou métodos empiristas em relação às crianças que se lembravam das vidas passadas e replicou o método de Stevenson, né? Mas ela não trabalhou só com o Stevenson, né? Ela trabalhou também com outros pesquisadores, né? Que daqui um pouquinho nós já vamos falar sobre eles, né? Então, que é o Tucker, o Haraldson e o Stevenson e ela. Então, ela foi coautora não só do Stevenson, ela foi também do Tucker, né, do Jim Tucker, que hoje é o substituto do Stevenson nos Estados Unidos. Ele, o departamento, a chefia do departamento que o Stevenson comandava na Universidade de Colômbia, hoje quem comanda é o Jim Tucker, que é esse aqui, que é o colega, né? E ela fez também pesquisas com o Haraldson, né? Tá aqui o Haraldson, que tem uma obra também muito interessante, né, sobre a temática, muito rica também, tá? As pesquisas do Haraldson são muito ricas também. Então, esses pesquisadores, eles não são espíritas, né? Eles são cientistas que se interessam e pesquisam o tema, né? Esses pesquisadores, né? Stevenson, né? O Tucker, o Haraldson e a Antônia Mills, eles têm o quê? Afinidades temáticas. Eles se interessam pelo tema reencarnação, né? E uns colaboram com os outros, como deve fazer os bons pesquisadores, né? Então, colabora com o outro. Então, agora nós vamos ver o destaque desses 9 artigos que nós trouxemos para mostrar na noite de hoje. Então, são 9 trabalhos, né, que foram selecionados para dar, assim, fazer um recorte, mostrar um pouquinho sobre a pesquisa de Antônia Mills, né, na temática reencarnatória.
Então eu comecei do ano de 2010 e fui descendo, né? Fui usando primeiro aqui o ano de 2010. Então no ano de 2010, ela tem um artigo sobre reencarnação que é relatada pelos 3 povos que ela estudava, dentro dos 3 povos, do Beaver, do Mitsui e do Gitsan. Então elas são apresentadas e discutidos seus significados em cada uma dessas culturas. Então ela apresenta como é que cada uma dessas culturas via a temática reencarnação, né? Que fazia parte do seu universo cultural e como é que eram essas representações para esses povos, né? E a concepção da realidade espiritual e o fenômeno da reencarnação, eles têm uma posição central na cosmovisão desses povos, quer dizer, um jeito de ver a vida, de entender a vida, né? Contrastando com a corrente científica predominante no mundo ocidental. Então, Antônia Mills, ela faz uma crítica severa aos pesquisadores ocidentais. Por quê? Por conta da nossa questão do materialismo. Então os materialistas, eles por si só, eles já renegam a temática. Eles já acham que ela é de pouca importância, que não tem nenhuma veracidade científica e já descartam de antemão o tema. Ela fala que isso é, do ponto de vista científico, um erro grave. Por quê? Porque nas culturas orientais, os pesquisadores pesquisam reencarnação normalmente. Nós, os ocidentais, é que temos esses pruridos, né, esses medos de estar pesquisando a reencarnação e achando que isso daí nem é tema científico e nem é sério, né? Mas ela critica profundamente essa visão de mundo ocidental que nós temos e essa questão da rejeição à temática. Em 2006, ela faz um estudo longitudinal de jovens adultos. Quando era criança, dizia lembrar das vidas passadas, né? E isso é, hinduístas para muçulmanos e vice-versa. Então ela pesquisou lá na Índia, então tinha hinduístas que falavam que tinha uma encarnação como muçulmano. Tinha muçulmano que falava que tinha uma encarnação como hinduísta. E do ponto de vista da cultura lá, é muito complicado, né? Porque para o hinduísta falar que na outra encarnação ele foi muçulmano, até que para ele está bem acomodado. Por quê? Porque dentro do hinduísmo ele aceita a temática reencarnação. Agora, para um muçulmano achar que ele é reencarnação e da si mesmo do hinduísta, é muito difícil, né? Do ponto de vista da visão dele, visão de mundo e visão enquanto concepção religiosa, para eles é muito difícil aceitar uma coisa dessa, né? E aí os hindus aceitavam normalmente, mas os muçulmanos não aceitavam essa possibilidade de jeito nenhum, né? E ela ainda procura se responder a questão sobre por que algumas pessoas afirmam ter nascido em ambiente religioso diferente do anterior, né? Quer dizer, ela está fazendo essa indagação. Interessante. Né? Por quê? Que ora reencarna, né, uma concepção religiosa e ora reencarna com outra concepção religiosa. Ela falou que o tema ainda não está fechado, né? As respostas a essa questão ainda estão em aberto. Que bacana. Muito, muito interessante, né? Depois, em 2004, ela explora a relevância da participação dos pais no questionamento sobre possíveis lembranças dos filhos. E ela a Márcia Gatti está assistindo, viu? A Márcia Gatti, minha amiga Márcia Gatti, uma abração, Márcia. Muitas saudades, amiga. Então, ela apresenta argumentos que poderiam validar ou invalidar os relatos sobre as personalidades anteriores. Então, quando Antônia Mills vai fazer as pesquisas, e quando os pais eram pais hinduístas, não tinha problema. Agora, quando os pais eram muçulmanos, ela chegou a ser hostilizada enquanto pesquisadora, porque eles não aceitavam nem falar sobre essa temática e nem autorizar que seus filhos falassem sobre essa temática, né? Então, é por isso que em 2004 ela faz esse estudo de como é que as concepções dos pais alteravam as respostas que as crianças davam em relação à pesquisa.
de que maneira os pais influenciavam fortemente seus filhos e, portanto, no objeto de trabalho dessa pesquisa, né? Em 2003, entre 15% e 66% das crianças ocidentais que falavam de que tinha amigos imaginários, então os ocidentais, o que eles falavam? Né? Que tem sempre um amiguinho. Então, para as crianças na terra-idade, elas convivem, né, com o mundo material e o mundo espiritual de maneira tranquila. E elas falam, eu tenho um amiguinho, às vezes esse amiguinho tem nome, né, ela brinca, ela conversa, ela troca ideias com esse amiguinho, né? Sônia, agora, só um minutinho, o Marco Milani está conosco, está achando muito interessante a apresentação. Ele também fez a apresentação desse tema num dos ELIPs, o encontro da Liga de Pesquisadores. Milani, que prazer tê-lo conosco, né? Você pode até nos auxiliar na complementação dos nossos estudos. Se a gente falar alguma coisa que ficar faltando, Marcos, por favor, colabore conosco. Muito obrigada. Né? Então, entre 15% e 66% das crianças, na Índia, só 2% que falavam, tinha amigo imaginário e lembrava das vidas passadas. E ambos os fenômenos ocorrem sempre que os pesquisadores vão falar sobre essa temática. Então tem que ser sempre esse recorte de idade, né? Esse recorte de idade de 30 meses até 90 meses, que dá o quê? Do ponto, se a gente pegar em anos, né? De 2 anos e meio a 7 anos e meio. Então nessa fase está muito nítida, né, para a criança, essas lembranças estão muito vivas. Quando passa aqui dos 7 anos e meio, aí ela passa a se esquecer e às vezes ela não fala mais sobre essa questão, né, do amiguinho imaginário. Então, esses estudos exploram esses dois fenômenos, são categorias comparáveis entre cultura, né, perfeitamente comparáveis. E ela usa uma amostra de 15 crianças que afirma ter tido uma vida anterior na Índia e compara com a amostra de 15 crianças que têm amiguinho imaginário em Charlottesville e no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Então ela compara crianças, né, da tradição oriental com crianças da tradição ocidental que tinha amiguinho e imaginário, e aí ela chega à seguinte conclusão, que não há nenhuma diferença significativa verificada entre esses grupos, e isso sugere, né, Antônia sugere que ambos esses fenômenos são fenômenos normais. Quer dizer, para crianças nessa idade, né, aquela idade que nós falamos entre 30 e 90 meses, se nós formos aplicar a pesquisa, para elas vai ser tranquilo e elas vão falar normalmente sobre o tema. Né? Agora, em 2001, né, o trabalho descreve com os povos Gitsan e Witsuin sobre a conexão entre território e vidas passadas, quer dizer, aquele local, né, onde aquelas tribos viviam, né, quem estava ali, quem está enterrado ali, né, quem é meu antepassado que está ali e o que se conecta com quem está vivendo ali, né, enquanto tribo, enquanto cultura, enquanto irmandade naquele mesmo território. Aí já é o Canadá, né? Tudo no Canadá, né? A costa é a costa oeste do Canadá, né? Mais a parte norte, né? Porque tem duas comunas britânicas, uma mais ao sul e uma mais ao norte. Aí onde a Antônia pesquisa é mais ao norte, né? Depois, em 94, junto a Antônia com o Haraldson e o Caio, que são 3 autores que replicam os estudos de Stevenson, os 3 replicam, a Antônia, o Haraldson e o Caio. E eles vão lá e replicam com crianças que recordam das vidas passadas. E aí cada um pega uma quantidade de crianças e um espaço geográfico para poder pesquisar. Muito interessante, né? Muito rico essa temática. Então aí, ó, como que ficou? A Mills, Antônia Mills, ela pegou 38 casos na Índia, né? Então, quer dizer que a Antônia Mills ficou na Índia. O Harald pegou 25 casos no Sri Lanka, né? E o Caio, ele pegou 60 casos. O Caio tá bem, né? 60 casos. Bastante, bastante serviço, porque ó, ele pega 60 casos e em 3 lugares diferentes. Ó, ele pegou em Burma, na Tailândia e na Turquia. Esses 60 casos estão distribuídos nesses
Burma fica próximo lá da Tailândia? Deve ficar, né? E Turquia. E de uma amostra de 123 casos, cada autor apresenta um caso específico. Aí eles fizeram um recorte, cada um apresenta um caso específico dentro dessa temática. Aí o que esses 3 autores concluem? Quer dizer, pesquisando crianças em várias partes do mundo, né, com culturas diferentes, várias partes do mundo. Eles concluem que em alguns casos não havia meio das crianças conhecer a identidade anterior, às quais elas se referiam, nessas identidades anteriores, que elas afirmavam ter sido, e sinalizam aspectos metodológicos que devem ser desenvolvidos nesses estudos. Então, eles apontam também qual deve ser a metodologia de estudo para poder apurar a mesma veracidade desses casos, né? Sônia, esses aspectos metodológicos, quer dizer que há uma variação na metodologia também, né? Sim, deles. Há uma variação na metodologia, mas sempre sinalizando que é para conferir a veracidade dessas falas e dessas identidades, né, que o sujeito ali da pesquisa apresenta. Em 90, a Antônia descreve 26 casos de muçulmanos se reencarnar na Índia, né? Então, em 8 desses casos, as crianças afirmaram ter recordado as suas vidas passadas como muçulmanos, né? Então, muçulmano, recordar a vida passada como muçulmano, tranquilo, né? Por enquanto está tranquilo. Agora vamos ver. Em 7 casos, as crianças muçulmanas afirmavam recordar a vida passada como hindu. Aí, mais complicado, né? Tanto é que diminuiu o número de casos, Você né? pode ver que aqui, ó, 7, né? 7 casos. E em 11 casos, as crianças hindus disseram ter vivido como muçulmano em encarnação anterior. Tranquilo, né? Porque para o muçulmano, para o hindu, falar sobre temática de reencarnação, para eles não tem problema. E eles nem ficaram preocupados de ter sido muçulmano, né, na outra encarnação. O muçulmano é que é mais difícil, né? Então, a maioria dos muçulmanos na Índia não aceita o conceito de reencarnação. Sim. E em algumas situações, a ausência de uma linha doutrinária islâmica faz com que os muçulmanos rejeitem até com certa hostilidade essas investigações, né? Por conta da força da própria cultura deles e da religiosidade também, que é muito forte, né? E em 1989, essa replicação das pesquisas do Stirso sobre os casos espontâneos, que sugere reencarnação, apresenta dados 3 do total de 10 investigados pelo autor no norte da Índia, durante 5 semanas nos verões de 87 e 88. Aí ela pesquisou de 10, ela conseguiu apurar 3, né? E o objeto desse estudo foi observar se uma investigação independente poderia alcançar as conclusões similares. Interessante. É muito interessante. E a resposta? Resposta. Os pesquisadores fazem perguntas, o Adolfo. O Adolfo está doido pela resposta, né? Que nem sempre chega assim tão fácil, né, Adolfo? Vamos lá. Mas muito interessante. Mas muito interessante, né? Do ponto de vista de estudar. Então, Stirso reportou numerosos casos nos quais uma criança fala e age sob uma perspectiva verificável, referindo-se a alguém já morto e que não teria nenhum conhecimento regular. São explicados de maneira adequada como casos sugestivos de reencarnação. Tá vendo, Adolfo? Ele não fecha e ele não afirma categoricamente que é reencarnação. Ele sugere, né, que seja reencarnação. Tá, mas o que é importante, que são casos, esses numerosos aí, apesar de não ter o número, que são verificáveis. São verificáveis. E ele sugere que sejam casos de reencarnação. Sim. Né? E em 1988, Mills declara que ficou impressionada sobre o quão similar foram os casos relatados pelos povos Beaver com os relatos do Stirso. Ela falou que batia. O que ela pesquisava lá com o povo Beaver, lá no norte do Canadá, batia com o que o Stirso tinha pesquisado.
né? E ainda, quando ela analisou 33 casos fascinantes de reencarnação no povo Gitsan, também batia com as conclusões que o Stevenson chegou. Quer dizer, né, independente do lugar, né, da região geográfica do planeta, de concepções de vida, de concepções filosóficas, quando você faz a pesquisa corretamente, né, e seguindo o rigor científico, você tem algumas respostas, não é, meu amigo Adolfo? É o ponto forte, né? É o ponto forte, ponto né? forte. Por isso é que a gente, né, quer estudar, quer pesquisar, por isso. Então, ó, dentre essas similaridades estavam o que eles apontaram como pontos convergentes, como similaridades, né? Marcas de nascença, reconhecimentos e declarações das crianças feitas sob o ponto de vista da personalidade anterior, né? Temperamentos parecidos, habilidades e talentos, e ainda também os problemas, né, gente? Que são as fobias explicáveis sobre bases reencarnatórias, mas não pelos métodos tradicionais, né? Algumas fobias que a gente traz aí, que às vezes vai buscando nessa vida e não encontra resposta, porque às vezes não está nessa vida, né? Nós trouxemos junto. Muito bem. Agora, então, os comentários. Então, Antônia Mills trata... Michele também está conosco, viu? Michele, Michele, um abraço, Michele, muita saudade. É nossa querida companheira historiadora, exato, né? Exato. Então, Antônia Mills trata o fenômeno reencarnatório com cuidado metodológico que é esperado dos pesquisadores comprometidos. Quer dizer, é uma pesquisadora séria que segue com rigor, né, o método científico. E que procuram manter a distância necessária entre o observador e seu objeto de estudo, ainda que a abordagem etnográfica pressupõe uma relação intersubjetiva. Sim. Então, olha como é difícil para Antônia Mills pesquisar, porque ela, como antropóloga, a abordagem etnográfica, há uma imersão do pesquisador junto com o seu objeto de pesquisa, que no caso ali são as tribos indígenas. Agora, quando ela pesquisa a temática da reencarnação, ela tem que se distanciar, né? Para que ela possa observar esse objeto de estudo com mais neutralidade, se a gente pode assim dizer, né? Estou colocando neutralidade entre aspas, porque a gente sabe que neutralidade não existe. Mas ela procura ter um afastamento, um distanciamento do seu objeto de pesquisa para ela poder analisar melhor, né? É claro que isso não é fácil para ela enquanto, né, uma antropóloga, que o jeito dela trabalhar é um jeito de imersão, mas ela procura fazer esse distanciamento e ter o rigor científico, né? Então, a reencarnação ocupa um papel central na vida dos povos estudados, que é o povo Brifka, Gitsan e Wet'suwet'en, localizados no oeste do atual Canadá, e influencia as relações sociais. Então, o tema reencarnação para esses povos indígenas, eles influenciam tanto as relações sociais, né, ali, o convívio cotidiano, no dia a dia desses povos, como também a religiosidade deles, né? O tema está presente também na religiosidade desses povos. Fascinante. A relevância, qual que é a relevância, né, dentro dessa temática e dessa pesquisa, dessa pesquisadora? A relevância da pesquisadora para a exploração temática reencarnatória não se resume a comparar e identificar as peculiaridades nas crenças desse povo. Ela não só identifica e compara, né? Mas também investigar casos sugestivos de reencarnação. Ela investiga casos, né? Verifica-se no conjunto dos seus trabalhos que a pesquisadora não faz uma indesejável defesa apaixonada da reencarnação, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Ela procura um distanciamento aí do seu objeto de estudo. Então eu falo que ela, olha aqui que legal, né? Que ela não faz uma defesa apaixonada, que seria indesejável do ponto de vista científico. Mas, né, enquanto fenômeno evidente, ela serve-se de instrumento teórico e prático
para apontar elementos que evidenciam o fenômeno. Tá vendo? Então, evidenciam que o fenômeno ocorreu. Né? Então, certamente, Antônia Mills pode ser considerada uma das pesquisadoras mais destacadas sobre a influência da cultura de reencarnação em povos indígenas. Né? Na atualidade, ela é com ênfase na análise etnográfica e na replicação do método de estudo. E as referências que nós temos para o tema da noite de hoje, né? Não-Deri, depois da morte, né? Matlock e Bahá'ís, são as três principais referências do tema da noite de hoje. Aquele artigo do Mário também, do Marco também, né? Marco Milani, do ELIP. Sim, o artigo do nosso companheiro Marco Milani, que foi apresentado no 11º em LIP com muita clareza e com muita objetividade. Muito boa a apresentação dele no 11º em LIP. Ô, Sônia, quer dizer então que esses povos do Canadá, essas comunidades indígenas, eles eram reencarnacionistas? Sim, eles eram reencarnacionistas. Quer dizer, comunidade indígena praticamente isolada, isolada. Pensa bem, no norte do Canadá, pelo vigor, né, do clima, da localização, né, que ali tem as montanhas rochosas e um clima super gelado. Quer dizer, são povos que vivem assim num ambiente de extremo rigor, né? E isso faz parte do modo de vida deles. Que bacana. Você assim, fez mais assim, um apanhado né, quantitativo. Na verdade, o que eu trouxe o tema hoje? Como provocação e para conhecimento da autora, né? Porque como o nosso amigo disse lá no 11º em LIP, ela não é muito conhecida no Brasil. E como ela é uma pesquisadora muito séria e reconhecida internacionalmente, nós gostaríamos de estar, assim, provocando, né, os nossos estudiosos aqui do Brasil para que eles se aproximem mais dessa pesquisadora e dessa temática, né? Porque nós, enquanto pesquisadores aqui do mundo ocidental, temos muito pruridos, né, em relação à questão reencarnação. Aqui, ó, o Marco está falando que o texto que você apresentou é o que ele escreveu para o ENLIP de 2015 e foi publicado no livro Novos Estudos sobre Reencarnação. Sim, vamos mostrar o livro. Isso. Isso aqui, ó. É isso que o Marco está falando. O tema do Marco está aqui nesse livro, que é a publicação, não é? No 11º encontro, onde está publicado o trabalho que o Marcos apresentou. Isso. Você já está até está fazendo uma sugestão aqui, você já acabou de atender a sugestão dele. Quer mostrar o livro, né? Estou mostrando o livro. Né? Deixa eu abrir aqui na página. Isso. Abrir que eu vou mostrar também a página dele e o nome dele. Lá. Então aqui está. Tá bom. Lembrando que são vários artigos, né? Científicos sobre reencarnação. Sim. Nesse e livro. Um deles, né, que foi apresentado sobre Antônia Mills é o do Marco, né? Isso. Aqui. Marco Antônio Milani. Eu queria saber do pessoal que está nos prestigiando aí, se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, aproveitar que a Sônia está aqui, né? Nós estamos chegando no finalzinho, o Marco também, claro. O Marco também. Né? Então, antes da gente encerrar a transmissão, queria saber se algum internauta quer fazer alguma pergunta ou alguma observação aí. É só escrever aí que a gente... Não estamos escrevendo, mas estamos respondendo. Né? Vocês não estão me vendo não, mas eu sou o Adolfo, viu, gente? Adolfo, nosso companheiro, também historiador. Então, como eu estava dizendo, a sua apresentação foi mais quantitativa. São muitos casos que ela pesquisou. Não, muitos casos, tem muita coisa. Esse aqui é só um recorte. Agora, eu queria saber só, do que você viu, né? O que mais te impressionou, assim, por exemplo, analisando um caso, quando ela analisava um caso, o que mais te impressionou? Se eram os sinais que tinha na criança, se é o comportamento, como você estava mostrando lá, né? Algumas coisas até convergiam. Sim. Então, num dos casos que você pesquisou, o que chamou mais a sua atenção?
os aspectos em relação à personalidade, né? Eu acho assim, marcas de nascença, elas são visíveis, sim, mas a questão da personalidade, a questão das doenças anteriores, eu acho que são coisas que ficam bem, bem fortes, né, quando a gente analisa. Chamaram a sua atenção. Chamaram a atenção. Então tá bom, nós agradecemos a presença aí dos internautas, né? Se você quiser falar mais alguma coisinha, que nós já estamos encerrando. Estamos encerrando, agradeço a todos pela presença, né? E gostaria de, mais uma vez, mostrar, né, o nosso livro aqui do 11º Encontro do ELIP, onde tem esse trabalho de Antônio, que foi apresentado pelo Marcos, e também outros trabalhos, que através das publicações do ELIP, a gente tenha motivações para pesquisar outros assuntos, outros autores e enriquecer o nosso estudo sobre a temática. Muito obrigada a todos. Antes de encerrar, então, a Érica Capel, ela parabeniza o nosso núcleo, né, pelos estudos da temática, nesse caso da reencarnação, né, à luz da ciência, e mandou um abraço para você também. Muito obrigada, outro abraço para ela também, e para todos. Então nós vamos encerrar a transmissão aqui e fazer a prece final entre nós. Tá bom, gente?